Olá, gente. Meu nome é Alisson, professor de Geografia, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução das técnicas dos transportes, tá? Como fator de integração dos mercados. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a evolução dos transportes e como esses transportes hoje eles são inseridos na dinâmica do mercado, na economia atual do mundo. Ok, gente? Vamos começar a estudar. Para iniciar, a gente vai ver essa imagem aí e eu quero perguntar se vocês acreditam, tá? Primeiro, vocês acreditam que o homem ele já foi à Lua, tá? Em grandes transportes aí, aeroespacial? E outra coisa que eu quero perguntar para vocês também é se vocês acreditam que um dia o carro ele vai flutuar, tá? Então, vamos começar a aula. A gente vai entender um pouquinho sobre quais os meios de transportes existentes hoje no planeta, tá? Então, existem 4 tipos de meios de transporte que utilizamos hoje e a gente vai ver um pouquinho sobre esses meios de transporte, ok? O primeiro meio de transporte que a gente vai falar é o meio de transporte rodoviário, tá? Então, vocês veem na imagem, tá? O meio de propulsão de força humana, tá? Então, os primeiros transportes rodoviários eram pessoas que carregavam pessoas que eram chamadas de servos ou escravos, tá? Ou trabalhadores mesmo, carregavam os seus senhores, tá? Os seus patrões. Então, os primeiros meios de transporte foram de tração por força ou propulsão humana, ok? A partir do descobrimento da roda, tá? Em torno ali de 1700 a.C., a gente vai ver que o homem ele carregava as pessoas. Com o surgimento da roda, tá? A roda ela surgiu em vários locais diferentes, em vários séculos diferentes, tá? E a gente vai ver que com o surgimento dela, o homem ele passou a ter um pouco mais de alívio nessa questão de locomoção, deslocamento no território. Ok, gente? Vamos continuar. A gente vai ver que o meio de propulsão humana, tá, e força animal, ele pode funcionar de várias formas com a utilização da roda. Tá? Então a gente vai ver aí que o cavalo vai ter o auxílio da roda para transportar algum tipo de carga ou pessoa. Tá? A gente vai ver que a dinâmica das bicicletas também funcionam como um meio de transporte de muitas pessoas, tá? Para ir para o trabalho, para se locomover, para um lazer. Tá? E a gente vai ver também a dinâmica das carroças, né? Que já remete a uma ideia mais antiga, que já tem aquela ideia do homem fazendo muita força para conseguir transportar algum tipo de mercadoria. Okay? Então a roda ela auxilia, mas a gente vai ter ainda utilizando hoje algumas tecnologias meio antigas para transporte. Ok, gente? Vamos continuar. Esse meio de propulsão humana, ele vai ganhar uma ideia também voltada para uma mecânica, tá? Então, um inventor chamado Frederick Benz, tá? Inventa o primeiro carro, lá o dono da Mercedes-Benz. E a gente vai ter uma comparação nessa imagem de 2 automóveis. O primeiro automóvel da linha Benz, tá? E o automóvel mais atual. A gente vai ver que tem toda uma engenharia, né, para conseguir navegar nesse carro completamente diferente da engenharia que utilizamos atual. Então, com essas 2 imagens, na questão mecânica da utilização da roda, nós vemos que existe uma grande diferença entre a forma de uso. Tá? Então, quando a gente observa esse carro mais atual, nós vemos que existe uma mecânica, uma engenharia mais sofisticada, um negócio mais trabalhado. Mas, quando nós visualizamos o veículo mais antigo, ou o primeiro veículo, nós percebemos também uma mecânica, tá? Mas não tão complexa, tá? Não tão diferente como a mecânica dos dias atuais. Tá? Então, a gente vai ver que o homem ele consegue trazer uma evolução para o seu meio de transporte, tá? Com a ajuda de algumas invenções, com a ajuda de algumas ideias. Vamos lá. A gente vai ter agora o meio de transporte ferroviário, tá? Que é o meio de transporte 2. A primeira ideia do meio de transporte ferroviário, gente, ela funcionou através de motores a vapor, tá? Então, eram motores que, com a utilização de algum tipo de pressão, tá? A água ela era aquecida em grandes quantidades de calor, tá? E ela conseguia produzir um vapor. Esse vapor funcionava como uma tração para movimento de uma engrenagem. Então, os primeiros motores eles foram a vapor para a ideia ferroviária. A gente vai ver aí grandes trens, né, que utilizavam no processo de revolução industrial, que produziam grandes mercadorias e todos funcionavam como máquina a vapor. Tá? A revolução industrial, gente, a gente trazendo a ideia de revolução mesmo, de invenção, a máquina a vapor foi a grande sensação nesse processo de revolução industrial, tá? Porque ela trouxe grandes facilidades
para o tráfego nas mercadorias, para o transporte das mercadorias, ok? A gente vai ver também, no meio do transporte ferroviário, uma coisa mais voltada para uma ideia urbana, tá? Então, o metrô era a grande sensação, não é uma máquina a vapor, o metrô, tá? Funciona com grandes quantidades de energia, tá? Então, a energia elétrica passa por esses fios e dá a força para o metrô, para esse transporte aí, ele começar a trafegar entre essas linhas, tá? Então, foi uma grande revolução também para o deslocamento de pessoas na superfície terrestre, ok? A gente vai ver também, atualmente, a evolução, tá, desses metrôs, tá, transformados aí em trens-bala. Tá? Então, essa é a foto de um trem-bala que ele consegue chegar até 400 km por hora. Tá? Então, é uma velocidade muito alta. É uma velocidade equivalente a um jato aí, criado na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, vocês veem que existe uma grande força, tá, de velocidade nesses novos equipamentos que nós fazemos hoje. Tá? Esse dado, gente, de 400 km, ele não está assim, tão atualizado, mas ele está ligado a essa imagem que vocês estão vendo. Atualmente, a gente consegue chegar até 520 km por hora com o metrô, com o trem-bala mais rápido do mundo. Nessa foto vocês veem aí, tá, lá no Japão, um trem-bala é o mais rápido do mundo. Ele praticamente flutua, tá? 500 km por hora, é uma velocidade muito acelerada, ok? Falando ainda sobre transporte ferroviário, gente, a gente vai ter a estação Capiba, tá? Essa estação está funcionando como museu e ela ainda funciona também como estação de metrô para grandes linhas, para grandes deslocamentos aqui na região do Recife, na região metropolitana, tá? Essa estação tem esse nome pelo fato de um grande pianista pernambucano, tá? O Capiba. Ok, gente? Fica lá no centro do Recife. Quem não teve a oportunidade de conhecer, acho uma boa. Falando um pouquinho sobre os transportes fluviais, tá? Os transportes marinhos, a gente vai ter também a ideia de tração humana. Tá? Então, o homem, quando ele faz aquele trabalho para fazer aquela remada, ele está também trabalhando, está na tração para se deslocar para grandes territórios. Tá? Eu posso dizer para vocês que esse foi um dos primeiros transportes, tá, que o homem ele utilizou, que é o barco. Tá? Então, a gente vai ver que existe uma necessidade do ser humano ele se locomover pelo território e não só na questão terrestre. Tá? No mar também ele consegue se deslocar. A gente vai ver aí umas evoluções, tá? No lado da imagem você vê a caravela utilizando a força do vento junto com algumas correntes marinhas. E a gente vai ver ao lado um barco mais a motor, né? Utilização de tração aí mecânica para se deslocar na água. Tá? Então a gente vai ver que também evolui os transportes marinhos. Ok? Essa foto que vocês veem é o transporte também de meio de propulsão, só que é a vapor. Esse barco a vapor ele funciona, tá, gente? Essa imagem aí é lá no Amazonas, tá? Eles utilizam essas embarcações aí para se deslocar entre os rios, tá? Diferente daqui da região metropolitana do Recife, que utilizamos o metrô, eles utilizam muito essas embarcações para trafegar pelo rio. Lembrando que a região amazônica é uma região que tem muitos rios e esse transporte é um transporte mais fácil e mais ágil para essas pessoas, ok? Vamos lá. O meio de transporte fluvial, gente, ele vai ter uma grande evolução, vai ter um grande boom no período da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial ela dá a possibilidade de novas invenções, tá, para transporte na água. Um exemplo dessas invenções é o submarino. Tá? O submarino ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial para conseguir identificar, tirar fotos de algumas linhas inimigas no período da guerra, e isso facilitou para que hoje nós continuemos utilizando o submarino como um meio de guerra. Tá? Falando um pouquinho sobre o meio de transporte aéreo, a gente vai ver um pouquinho sobre o balão. Tá? Então, o balão é um transporte aéreo que utiliza o gás hélio, tá? Que é um gás mais leve do que o que está na atmosfera, e isso faz com que o balão ele flutue sobre o ar. Tá? Então, a gente vai ver que existe uma grande evolução também desse tipo de transporte no período de guerras. Tá? Então, também inventado como uma máquina de guerra, tá? Como uma ferramenta de transporte para a guerra, e a gente vai ver que evolui também a linha aérea. Nessa próxima imagem vocês conseguem ver a foto de um avião. Tá? O avião ele é um meio de transporte utilizado pelo homem, para tráfego do homem hoje. Né? A gente consegue viajar de avião para outras regiões, mas o avião também ele foi inventado e melhorado no período de guerras.
tá, gente? Enquanto de um lado vocês veem um avião que é utilizado para o homem trafegar entre regiões, vocês veem do outro lado a imagem do jato, tá? Esse jato aí é o jato mais rápido do mundo, ele consegue chegar aí a velocidades de 3.000 km por hora, tá? Então é muito rápido. Inclusive, para você andar nesse jato, além de você ter que ser uma pessoa muito experiente, muito técnica, você tem que ter um traje quase que parecido com um traje espacial, tá? Porque o calor que faz nesse deslocamento é muito grande e uma pessoa com um traje normal ela poderia até morrer queimada por conta do calor, ok? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre se vocês acreditam na viagem espacial. Tá? Então o homem, ele também, na corrida da Segunda Guerra Mundial, ele começa a criar novos mecanismos para conseguir conquistar outros territórios. Conquistar o solo não era a única forma que o homem tinha de ser superior, ele precisava também conquistar espaços aéreos, então ele começa a enviar pessoas para fora da atmosfera. Ok, gente? E um exemplo disso são os ônibus espaciais, tá? Grandes aviões que têm vários propulsores, tá? Tem vários compartimentos que conseguem alavancar o homem e tirar ele dessa atmosfera, tá? Então, uma pergunta que eu faço para vocês é que recentemente a NASA ela convocou pessoas, né, que quisessem fazer as primeiras viagens para outros planetas, né, para outros territórios no espaço, e ela começou a fazer algumas entrevistas, tá? E você queria ir? Gente, existem também algumas vantagens e desvantagens na criação, né, nessa extensão de melhoria, nessa extensão de transformação do transporte, tá? A vantagem vai ser flexibilidade, a gente vai ter uma elevada capacidade de carga, o homem sozinho não conseguia transportar, precisava de muita gente para transportar uma mercadoria, depois chega o trem e consegue, as máquinas a vapor e consegue transportar mais. A gente vai ter também as viagens que se tornam mais rápidas, melhor conforto dos passageiros, segurança, qualidade de carga, melhoria na infraestrutura e no desenvolvimento social. Então, todas essas são as vantagens de se evoluir os transportes, tá? Mas também existem algumas desvantagens, tá? A poluição é uma das principais, tá? A gente vai ter também alguns congestionamentos no trânsito. Você, para chegar na escola, que pega transporte público, você vê que existe uma grande dificuldade pela quantidade de carros que tem na rua. E toda essa quantidade de carro também começa a emitir alguns gases poluentes que afetam o nosso meio ambiente. A gente vai ver também que algumas síndromes elas começam a aparecer, tá? Pessoas mais ansiosas, pessoas que não conseguem ter muita paciência no trânsito, tá? Cresce também a dificuldade dos estacionamentos. Pessoas não conseguem guardar seus carros na rua porque existe muito carro trafegando, tá? Existe também uma maior dependência desse transporte, de alguns transportes, por exemplo, tá? Existe também a redução polarizada dos centros urbanos. Então, quando você participa de algum evento, você vê que existem muitos carros ocupando aquelas áreas, tá? Carros que poderiam ser retirados e pessoas estão ocupando para ter uma maior sociabilidade. Então vocês veem que existem grandes desvantagens também na evolução e no crescimento dos transportes. Gente, peço que vocês utilizem todos os recursos digitais, tá? Deem print na tela, que vocês utilizem o recurso também do vídeo, tá? Voltando, adiantando o vídeo para vocês conseguirem ter um maior aprendizado, tá? O assunto é muito interessante, peço que vocês continuem aprendendo. Ok, gente? Obrigado e até uma próxima aula.